Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 13 vereadores. Nesta sessão plenária, com a ordem do dia 14 de fevereiro de 2023, ausente os vereadores, o vereador Tiago Brunet. Ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei do Legislativo número 34/2022, nominada a cabine de imprensa do Estádio das Castanheiras Edson Luiz Tonin Tilico, como cabine Ricardo Ló. Pareceres: legislação, justiça e redação favoráveis. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Juliano Baumgartner, na tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quero cumprimentar a imprensa, Leandra Namati, Zé Teodoro, todos os cidadãos e cidadãs que fazem aqui presentes, também registrar a presença da Espaço FM, Miller e todas as pessoas que nos acompanham diretamente das suas casas, da forma virtual. Bom, o PL 34/2022, de iniciativa parlamentar do nosso mandato, ele visa fazer o quê? Uma singela homenagem a uma pessoa muito importante da nossa comunidade, que nos deixou de uma forma trágica e, inclusive, de uma forma que cabe cobrança de justiça. Um atropelamento, não prestação de socorro, tudo o que aconteceu, e esperamos que o responsável seja punido no rigor da lei. Porque toda a vida ela é importante, e ainda mais na forma como ela aconteceu. Então, o Ricardo dedicou 48 anos da vida dele trabalhar com o jornalismo dos esportes, tanto amadores quanto profissionais, e o Ricardo pôde vivenciar, vamos chamar assim, a era de ouro do Brasil de Farroupilha, que é o nosso único time de futebol profissional da cidade. Mais preciso, 92, que foi o acesso à primeira divisão do Campeonato Gaúcho e que contou, narrou toda a história e está lá registrada junto à Rádio Miriam. E acho que é importante também fazer um projeto, alguma coisa que a rádio preserve essa memória. Preserve isso, porque não é só a história do Brasil de Farroupilha, não é só a história do Ricardo Ló, mas é a história da nossa cidade. E é imprescindível marcar, registrar e, acima de tudo, pontuarmos e buscar alguma homenagem na qual esteja ligada diretamente. Poderíamos tranquilamente apresentar um projeto de lei para transformar o nome de uma rua? Poderíamos. Poderíamos uma praça? Poderíamos. Mas lá está no coração. Lá está na alma das Castanheiras. Está na alma, está na vivência. E para quem acompanha o futebol de Farroupilha, para quem acompanhou, sabe o quanto o Ricardo se esforçou e o quanto o Ricardo tentou ajudar a manter de pé a comunicação com o Brasil de Farroupilha. Levar. Então, nada mais justo do que nós fazermos uma homenagem, um reconhecimento. É uma homenagem póstuma. Infelizmente, na maior parte das vezes, as homenagens elas acontecem dessa forma, mas fui procurado por pessoas do Brasil de Farroupilha, pessoas ligadas ao Ricardo que me procuraram, e pela proximidade e pela relevância, pela importância, estudamos, buscamos pareceres, e na qual fora referendado, que o presidente leu. Então, é de suma importância
votarmos nessa noite, e eu acredito que sim, de forma unânime, reconhecer, e depois que o prefeito sancione, vire lei municipal, para que possamos manter e deixar firme e forte ali o nome marcado na memória do nosso amigo saudoso Ricardo Ló. Então, peço que seja aprovado, colocado em votação em regime de urgência e seja aprovado de forma unânime. Era essa a minha manifestação, e para concluir, Ricardo Ló presente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Juliano. Anunciamos a chegada do vereador Tiago Brunet, às 18h05. Se nenhum vereador quiser fazer mais o uso da palavra, com a palavra o vereador Amarante. Quero dizer, vereador Juliano, que sou favorável, sim, ao projeto. O Ricardo Ló e o Edson Luiz Tonin são pessoas que eram do nosso dia a dia aqui da cidade. Viviam com nós. O Ricardo Ló, ele era de todas as comunidades, ele era envolvido com esporte, ele era envolvido com o CTG, ele era envolvido com a Rádio Miriam, em Caravaggio, uma pessoa extremamente religioso, mas tinha na veia o esporte. Quantas vezes narrou o Brasil de Farroupilha jogando com diferentes times aqui que vieram, e ele sempre exaltando e defendendo o interesse principalmente da cultura italiana, misturando o esporte com a cultura, e sempre foi essa pessoa presente. Eu lembro que uma das figuras que o Ricardo ia conosco, foi um dos primeiros, se eu não me engano, um dos primeiros patrão do CTG Ronda Charrua, e sempre trabalhou em pró dessa comunidade. Zé Todora, da MAT, que também são envolvidas sempre nos canais de comunicação. Então, esta singela recordação, eu acho que ele merece ser muito mais ainda homenageado. E o Tilico é aquela pessoa que caminhava ligeiro pela cidade, parece que sempre o tempo estava faltando para ele, né? Então, ele falava 3, 4 palavras e saía caminhando. Mas saudoso Tilico, que tinha aí um trabalho muito importante, além do esporte, o trabalho voluntário que ele fazia através do resgate voluntário. Então, voto favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Amarante. Mais alguém usa da palavra? Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco em votação o pedido do vereador Juliano, com pedido de urgência para a votação nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 34/2022, nominada a cabine de imprensa do Estádio das Castanheiras, Edson Luiz Tonin Tilico, como cabine de Ricardo Ló. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Encerrado o espaço de discussões de projeto. Passamos às apresentações e deliberações dos requerimentos. Requerimento número 03/2023, solicitação de audiência pública. A palavra está com o vereador Juliano Baumgart, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar também aqui o Adriano Padilha, do portal do Grupo RS.com, portal EUV, Rádio Viva, enfim, diversos meios de comunicação. Bom, o requerimento 03/2022, ele é muito simples, mas muito importante. Requeremos uma audiência pública para discutir a questão do Balneário Santa Rita. Qual será o futuro? Acho que é um assunto que sim precisa ser discutido com a comunidade, porque nós estamos tratando de um projeto muito denso e complexo. A concessão prevista
No projeto 65 se fala na cedência daquele espaço por 25 anos, prorrogável por mais 25 anos, ou seja, 50 anos, que podem estar na mão da iniciativa privada, sem sabermos o que lá será feito. Fora também 49 hectares de terra, toda que compreende essa área. Então, nada mais, nada menos importante que o Parlamento tem uma das prerrogativas, propor o debate junto à comunidade. Então, a intenção é o quê? Chamar a FAPAM, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente e Secretaria de Gestão e Governo para apresentar, para discutirmos, envolver a comunidade, e é de suma importância fazermos essa audiência pública para debater esse tema tão importante para a nossa cidade. Então, peço deferimento. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de 3 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 03/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os votos contrários dos bancados. Rejeitados pela bancada PL, MDB, PP e Rede. Requerimento número 04/2023. Convite ao SISMUF. Passo a palavra ao vereador Roque Cervellini pelo tempo de até 5 minutos. Eu quero fazer uso da palavra para comentar sobre esse requerimento que trata do projeto número 11 do Executivo Municipal. Mas antes disso eu quero fazer uma fundamentação desse projeto, que eu acho ele importante. Eu acho ele um projeto bom, não acho ruim. Porque ele dá uma disciplinada em uma série de questões aqui na contratação, mas também na questão dos plantões de sobreaviso. E plantão de sobreaviso não é aquele que o cara fica ali no local esperando, enfim, o trabalho. Esse é diferente. Mas é aquela situação que precisa ficar alguém de sobreaviso em casa com uma eventualidade. Por exemplo, está previsto daqui a pouco um temporal, né? E precisa ter à disposição um operador de máquina, de reta escavadeira ou caminhão e tal. Então o cidadão fica de sobreaviso e ele pode vir a ser chamado, e por essa hora que ele vai estar em sobreaviso ele ganharia 1/3 da hora trabalhada. É muito mais econômico para o município. Você não paga o valor de uma hora extra para ele ficar e de repente não vai nem precisar ser chamado. E por outro lado, o cara que está de sobreaviso, ele está ganhando lá o seu 1/3 sobre a sua hora. E também os de prontidão, que me parece que é 2/3 sobre a hora trabalhada. E depois tem alguns outros critérios aqui de contratação no concurso público mesmo. Mas o que eu acho importante? Ouvir. Agora a gente rejeitou um requerimento vergonhosamente, né, que não quer ouvir as pessoas. Isso é uma vergonha para o Parlamento. A vergonha para a Câmara de Vereadores não querer fazer uma audiência pública para ouvir as pessoas. Isso é vergonhoso, vergonhoso. Mas dessa vergonha eu não faço parte. Então eu gostaria que fosse convidado o SISMUF para vir aqui na Câmara para saber qual é a opinião do sindicato. Por quê? Porque eu tenho aqui uma informação do sindicato que diz o seguinte: o SISMUF foi surpreendido com questionamentos de servidores sobre o projeto de lei número 11, que altera a lei 3305 de 2007. Uma surpresa nada agradável, visto que o SISMUF nem foi consultado sobre o projeto. Em junho de 2021, o SISMUF protocolou o processo administrativo número 6238-6186, no qual solicitou que qualquer alteração que atinja os servidores públicos seja debatida com o SISMUF antes do envio para a Câmara de Vereadores. Nesse processo administrativo, a resposta oficial foi
que a administração atual respeita o SISMUF e mantém vocação para o diálogo com a entidade como representante da categoria. Infelizmente, em relação ao projeto 11, não houve diálogo com o SISMUF antes do envio do projeto para a Câmara. A partir de agora, o SISMUF está estudando internamente esse projeto para depois debater alternativas com a categoria atingida e depois comunicar aos vereadores. Não é uma nota oficial, mas é um recado de conversas por um grupo de WhatsApp, mas que me parece que é do SISMUF. Então, qual é que é a minha ideia? Vamos convidar o SISMUF para vir aqui na Câmara de Vereadores, que é o sindicato que representa a categoria dos servidores. Como eu já disse, eu acho que o projeto não é ruim, eu acho que o projeto é bom, mas precisa discutir com os servidores para ver o que eles acham disso. Porque, afinal das contas, é com eles que depois o Executivo Municipal vai se encontrar para trabalhar, né, as horas de sobreaviso ou de prontidão, ou até mesmo horas extras, que não é o caso aqui. Então, me parece que é um projeto que vale a pena dar uma conversada com os servidores para que, caso seja aprovado aqui na casa, ele tenha já o aceite, né? Ou então, quem sabe, se precisar fazer algum ajuste, possa ser feito no decorrer da discussão aqui na casa. Então, acho que, mais uma vez, a ideia é de ouvir as pessoas. Isso aqui é uma casa aberta ao público, as pessoas têm que vir para a Câmara de Vereadores. Não adianta a gente votar contra requerimento de audiência pública e depois dizer que as pessoas não vêm. As pessoas vêm sim, é só a gente dar oportunidade. E essa é uma oportunidade para que o SISMUF venha até essa casa, se os vereadores assim entenderem. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. A palavra está à disposição aos vereadores pelo tempo de até 3 minutos. A palavra está com o vereador Sandro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que estão aqui na casa, funcionários, imprensa. A informação que tenho é de que o sindicato está fazendo, sim, tratativas com o governo. Inclusive, ontem mesmo falei com o Coloda, que está, secretário que está em Brasília. Ele pediu para que o projeto número 11 ficasse então na casa, porque teriam mais tratativas de ajustes com o SISMUF. Então eu até acredito que é sim bom ouvir o sindicato, com certeza, mas no momento que ficarem definidas todas as coisas com o executivo. Porque enquanto eles estiverem nessas tratativas, a gente pode estar aqui ouvindo o sindicato e logo em seguida ter um novo ajuste com o executivo, e o que eles nos passam nesse momento não é um acordo, não é fato, não é decisivo. Então, nesse momento eu sou contra. Por quê? Porque logo aí na frente, quando terminar o acerto de fala entre o executivo e o sindicato, aí eu ouço o sindicato, mas enquanto eles estiverem fazendo esse ajuste do projeto, e que sim, concordo com o vereador, são vários ajustes necessários, mas eu como vereador, quero que primeiro eles terminem de conversar, governo e sindicato, logo depois podemos ouvir o que realmente está acontecendo e ter de fato as informações necessárias para poder fazer as nossas análises aqui. Então, nesse momento, eu sou contra. Por quê? Porque eu quero que espere. Ontem mesmo o Coloda disse, segurem o projeto número 11, que está com o Juliano, né, se não me engano, segurem o projeto, porque estamos em tratativa com o sindicato. Logo em seguida, aí a gente muda a conversa. Sendo uma parte, sim, vereador. Uma parte para o vereador Roque. Se eu entendi, o vereador Sandro disse que o executivo está em tratativas com o sindicato. Posso ligar para o presidente do SISMUF para confirmar a informação? A palavra com o vereador Sandro. Pode sim, vereador Roque. Simples, eu não falo muito nessa Câmara de Vereadores, mas quando eu falo aqui, é porque o que eu falei realmente é para ficar registrado, sem problema algum. Inclusive, ele falou comigo, o presidente do SISMUF. Obrigado, vereador Sandro. Com a palavra, o vereador Amarante. Eu voto favorável a esse requerimento pela mesma questão de nós antecipar
a discussão, vereador Sandro, porque eu também conversei com o Sismuf e é de importantíssima a nossa discussão, que ele vem aqui esclarece para nós, a comunidade, e o que está sendo tratado com o Executivo continua. Ele provavelmente trará as tratativas do Executivo aqui para nós também, e poderia vir até o próprio Coloda junto. Eu acho que não tem problema nenhum de trazer os dois, tanto um representante do Executivo, outro do Sismuf, para discutir a questão do funcionalismo público. Até porque tem algumas questões que o próprio Sismuf realmente não foi chamado no primeiro momento para discutir. Quando veio essa lei para casa, ele não foi chamado. Tá? Aí o Sismuf procurou, porque os funcionários procuraram o Sismuf, e aí então foram averiguar junto ao Executivo, e aí então se deram conta de alguma coisa e pediram para segurar o projeto. Então está tudo certo. E até, vereador Roque, eu pediria também para incluir aqui uma discussão, que não sei se seria cabível, ou teria tempo suficiente para nós debatermos também o próprio concurso, né? Não para querer diminuir ou qualquer coisa, mas para nós debatermos, porque vai entrar novos funcionários, como que está esse concurso junto com o próprio sindicato, que é o coordenador dessa equipe toda, junto com o Executivo, e me parece que aí também não teve uma discussão muito clara com o Sismuf, vamos falar com o Sismuf, quando nós falamos com o Sismuf, falamos com o servidor do Executivo. Cedo sim, presidente. Boa parte para o vereador Roque Servilini. A informação do presidente Diego Tormes. Olá, boa tarde. Agora, não fomos. Ficamos sabendo depois que havia sido protocolado. Os servidores não estão de acordo. Muitas reclamações. Semana passada, após o projeto, o PL, já ter sido protocolado, buscamos a prefeitura para conversar. Da forma que está, não dá. Tu considera isso uma solução, Sandro? Eu sempre que falo aqui, falo tantas vezes quanto for necessário, assumo as responsabilidades das minhas falas, não estou desconsiderando a sua, mas aqui o presidente do sindicato diz que não está tendo diálogo. Está aqui, o senhor pode ler depois, fica à vontade. Obrigado, vereador Amarante. Espaço de líder, o vereador Sandro Trevisan. Sim. De forma alguma, eu estou duvidando o que está escrito aí, mas o presidente mandou áudio para mim. Eu posso também mostrar meu celular, o áudio que ele mandou para mim. Ontem eu fiz ligação pro Coloda, aqui de fora. O Coloda estava em Brasília e disse: segurem o projeto que estou voltando para fazer as tratativas, para fazer os ajustes com o sindicato. Ontem eu falei. Então, na verdade, repito o que eu disse. Nesse momento eu sou contra e voto contra. Quando que fizerem ajustes com o executivo dizendo agora sim, isso está errado e isso está certo, eu sento para ouvir. Agora eu quero que defina primeiro lá. Ontem liguei para Coloda, que está em Brasília, e disse: segurem o projeto número 11. O próprio presidente Sismuf ligou para mim e disse: Sandro, eu sei que está de presidente da Comissão de Infraestrutura, por favor, segurem o projeto número 11. O vereador Juliano está com o projeto de lei número 11, certo? E semana que vem, então, a gente trata sobre a viabilidade dele ou não. Tranquilo, semana que vem não tem na outra semana. Então, nesse momento, eu sou contra quando fizerem os ajustes com o executivo e terminar. Fato, é assim que vai vir, sento para ouvir o executivo, sem problema algum. Já falei isso pro presidente do Sismuf. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro. Mais algum vereador quer com a palavra? Vereador Juliano. Sim, o vereador Sandro diz que eu estou como relator do projeto. Estou. Inclusive, eu acho que deveria retirar da pauta, vereador Sandro. Já que então se está discutindo, tentando pensar possibilidades de ajuste ou não, tira da pauta. Pronto, está resolvido o problema. Mas é impressionante. A
Casa do Povo não quer que o povo venha aqui. Não quer discutir. Olha, é assustador. O parlamento, antes a farroupilha da vida real e a da fantasia era só no executivo. Chegou no legislativo. Desembarcou. A casa parlamentar que não quer discutir. Aí, o ano passado, foram convidadas inúmeras pessoas, com todo o respeito a todas, com assuntos de não tanta relevância na comunidade como esse. E não querem autorizar que venha o presidente do sindicato para debater. O que a oposição está cobrando? Debate, diálogo, discussão. Nós temos que fazer isso. É para isso que aqui estamos. Não é só entrar aqui, votei favorável, votei contrário, amém, tchau. Não, não é esse o papel. Aí é contraditório. Eu apresento o pedido de providência, querem prova da foto de onde eu fiz. Aí eu solicito audiência pública, reprovam. Aí nós queremos chamar o presidente do Sismuf para discutir um projeto que envolve mais de 1.000 funcionários, que pode trancar a cidade, pode parar. Por que não o Sismuf se revoltar e fazer uma greve geral? Não sei. Nós precisamos debater às claras, não tem problema. A gente pode divergir no campo das ideias, e é salutar. A democracia é feita nesses pilares. Mas debater, nós precisamos fazer isso. Não dá para pegar, reprovou porque é da oposição. Então retira de uma vez o projeto de lei 11 e entra só quando estiver alinhado com o sindicato. Ponto, daí não precisa vir. Mas também vamos fazer um juízo de valores e escolher quem vai ser convidado para vir discutir sobre assuntos que tenham relevância e que impactam na vida das pessoas. Não dá, né? Menos fantasia, mais vida real. Votamos favorável, obviamente, ao requerimento. Obrigado ao vereador Juliano. Com o espaço de líder, o vereador Amarante. Estou usando esse espaço, presidente, porque também fui procurado, inclusive semana passada estava indo na Secretaria de Obras para falar com o Schmidt e o Fernando sobre outros assuntos. 3 funcionários saíram da garagem e vieram lá falar comigo. Tinha nada a ver com o assunto, não fui lá para ver isso. Fui lá e depois fui até a Secretaria de Obra e fui na Secretaria da Agricultura. Por que nós estamos discutindo isso? Por que nós estamos falando? Porque não foi discutido com quem será ou beneficiado ou não, que é o servidor. Então não houve esta discussão. Por isso que nós estamos discutindo. Agora então vamos esperar fechar a discussão entre executivo, esses MUF, aí vamos chamar aqui para quê? Para dizer amém para eles, ambos? Vai estar sacramentado? Eu acho que sim. A discussão vai favorecer para a gente ampliar o debate, para trazer para a comunidade o conhecimento dos fatos. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui, é para clarear as informações. É para levar para a população o que o executivo está pensando, o que o servidor está pensando, e nós estamos aqui para isso, para representar, ou seja, para falar do executivo. Recentemente deu uma entrevista aqui falando da RGE, que de repente parou de ter a discussão no dia a dia em nossa cidade. E a mesma coisa, então estamos aqui para discutir um assunto que é relevante à nossa comunidade, à nossa farroupilha. Então, se não, gente, por favor, se nós não pudermos discutir mais nada nessa casa, o que estamos fazendo aqui? Eu acho que é coisa de se pensar, porque não executamos, não somos funcionários que trabalhamos durante o dia para dar resultado, ou então para transformar o nosso salário que ganhamos durante o dia, que como muitas câmaras de vereadores aqui na nossa região fazem aqui, trabalham durante o dia, que as pessoas tenham contato com o vereador no dia a dia. Ontem trabalhamos meia hora, 1 hora. Então, para dizer amém, para chegar aqui rapidinho e dizer, gente, vamos pensar, vamos trazer aqui, vamos debater, vamos clarear para a comunidade, vamos clarear para a nossa sociedade. Porque senão, o nosso cargo vai ficando cada vez mais para as pessoas ali fora dizer os palavrão sobre as nossas pessoas que dizem no dia a dia, de nós vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado ao vereador Amarante. Com a palavra, o pastor Davi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu acho que a discussão no campo da ideia é bem relevante e, como colocou aqui o vereador, é um assunto que está sendo discutido com o Sismuf. A gente viu na mensagem aqui que, depois de protocolado, tiveram uma conversa e vão ampliar. E eu não sei os demais vereadores, né? Mas eu passei a tarde atendendo pessoas, hoje, ontem. Eu trabalho durante o dia, trabalho 24 horas por dia. Se alguém não está trabalhando, trabalha só à noite, bom, aí é de cada um, né? Muito obrigado. Obrigado, vereador pastor Davi. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser... Espaço de líder com o vereador Roque Cervellini. Simplesmente para dizer que o requerimento ele é bastante simples e eu queria só deixar registrado então aqui que a intenção minha e também do vereador professor Juliano não é outra a não ser debater. Por quê? Porque eu acho que é um projeto bom, merece discutir, merece ser debatido. E o bom é quando a gente consegue construir juntos, né? E nesse caso, o construir juntos é o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Sindicato dos Servidores Municipais, que representa toda a categoria de servidores. Que, aliás, foi dito que os servidores eram infelizes no início dessa administração. Eu não sei como estariam hoje. Então, é apenas para propiciar o debate de forma saudável e é importante. A democracia, ela dá serviço, mas ainda é a melhor forma de nós construirmos as leis, os projetos, as discussões municipais, estaduais ou federal. E nós aqui estamos para fazer esse debate. E fazer esse debate exige que a gente ouça também os servidores, porque negar aos vereadores que gostariam de discutir com os servidores municipais, com a direção, através do seu sindicato, é no mínimo tolir esse direito que têm os vereadores. E querer que o sindicato discuta somente com o executivo é se ajoelhar na frente do executivo e dizer: isso aqui não serve para nada. O que o executivo e o sindicato decidir, nós vamos dizer amém. Eu não estou aqui para trabalhar 24 horas por dia, eu estou aqui para, quando eu trabalhar, produzir resultados de qualidade. E é isso que eu quero, democraticamente, debatendo, estudando os projetos um a um. E eu acho que nesse momento é importante que a gente ouça o sindicato. Meu requerimento, eu e do professor Juliano está aqui, respeitamos a opinião de cada vereador e cada vereadora desta casa, mas essa era a ideia. Espero que a gente aprove. De qualquer forma, eu quero dizer que o Executivo apresenta um projeto importante. Talvez esse detalhe de querer ouvir as pessoas e debater assusta. Mas fazer o quê, né? Talvez as pessoas tenham medo de conversar e debater. Paciência. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco em votação o requerimento número 04/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado pela bancada do PL, MDB, PP e Rede. Passamos ao espaço destinado a moções. Moção número 02/2023. Repúdio aos atos violentos do dia 8 de janeiro de 2023. Passo a palavra ao vereador Juliano Baumgart pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, bom, a moção de repúdio 02, da minha autoria, sim, fora colocado no dia 1º de fevereiro, é um assunto que infelizmente estávamos no recesso parlamentar, mas não pode passar em branco, e eu costumo me posicionar com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito, com o que eu defendo, com os meus ideais,
E sim, defenderei até meus últimos dias a democracia e todas as instâncias dela. Não me importa aqui que venham dizer que tal coisa já passou, mas isso serve como aprendizado e cabe sim uma moção de repúdio, porque o que nós vimos? Um ato de tamanha selvageria e barbaridade que não havia sido visto nessas proporções, que atacou os 3 poderes numa tacada só, gerou uma série de prejuízos econômicos que nós vamos pagar, nós, todos cidadãos. Não pensa que vai ser apenas quem está envolvido. A Advocacia Geral da União está tentando cobrar das 50 e poucas pessoas, ou 60, agora me falha a memória o número exato, quem depredou. Mas fora o que estava lá, além de toda a questão de vidraças, materiais, nós tínhamos bens históricos, culturais. Alguns que vieram com um presente diplomático, como aquele relógio que agora a Suíça vai fazer restauração, porque viu que fora quebrado de uma forma desproporcional. Um ato bárbaro, sem tamanho, sem precedentes. E fora que afrontou diretamente a nossa democracia, a nossa Constituição. E isso veio se sedimentando e isso foi alimentado durante 4 anos pelo ex-presidente, que agora está fugido lá, covarde, não consegue vir aqui ao Brasil para responder o que a justiça há de cobrar. Então, eu vou me manifestar em todas as questões que foram necessárias e é imprescindível, quando acontece tais atos que venham a colocar em xeque as instituições brasileiras. Sejam os 3 poderes, e para quem já esteve em Brasília, já viu algum noticiário, viu, estão próximos, porque a intenção é convergir, divergir, mas sempre em harmonia. E naquele ato, logo após quebra-quebra, onde que todos caminharam na Praça dos Poderes, mostra que sim, saíram mais forte do que entraram e que isso não pode, não deve ser tolerado. E isso manchou, ficou gravado na história da República Federativa do Brasil, quando um grupo de marginais, criminosos, teceram e fizeram tudo isso que aconteceu. Independente se tivesse sido outro grupo ideológico ou político, eu repudiaria da mesma forma. Porque no momento que a gente ataca as instituições, no momento que a gente ataca a esfera, a segurança e afronta tudo que nós demoramos anos para construir e foi galgadas a duros golpes, desde a proclamação da República, a Revolução de 30, o golpe de 64, o Diretas Já, a redemocratização do Brasil e todos os movimentos que foram falados, que foram discutidos. Então nós temos que repudiar veementemente. Não vai trazer de volta o que foi quebrado, o que foi depredado, mas sim, é um posicionamento e dizer, não iremos tolerar, e sem anistia aos criminosos que fizeram isso. Não podemos admitir que seja afrontado o Estado Democrático de Direito. E tudo isso foi articulado durante um bom tempo, e as imagens que foram fornecidas para a imprensa, elas são muito claras, os grupos, as pessoas que estavam lá. Inclusive, pessoas foragidas da polícia foram presas naquele episódio. Por tráfico de drogas, por suspeita de assassinato, por diversos problemas. Então, eu acredito que é um momento, sim, de se posicionar a favor da democracia, a favor das instituições brasileiras. Então, peço que coloquem em votação a presente moção. Obrigado, vereador Juliano. A palavra está à disposição dos vereadores, pelo tempo de até 3 minutos. Com a palavra, a vereadora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Só gostaria que o colega vereador que propôs essa moção lesse os termos exatos da moção, porque todos nós somos contra atos violentos, mas como foi colocado aqui, eu sugiro que tu mude a redação, senão fica muito tendenciosa e partidária, e não é isso que nós queremos, a gente quer realmente que não haja. Aqui trata de atos violentos dos bolsonaristas e não houve infiltrados, então assim, ó, não tem como nós aqui termos partidários, né? A gente está contra os atos violentos, com certeza que ninguém é fora da casinha e que iria ser favorável ao tipo de ação que foi feita. Agora,
Agora, os termos colocados nessa moção, nós temos que repudiar. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora Clarice Baú. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Espaço de líder para o vereador Juliano Baumgarten. Eu vou responder, então, doutora. Sim, foram bolsonaristas, não teve infiltrados. Está lá, as imagens provam, a história está ali. E sim, não tem neutralidade. Quem cometeu aquilo foi premeditado, foi organizado. E quem que poderia ter sido? Foram os incas, foram os astecas, quem foram? Foram bolsonaristas raivosos. A gente não pode botar a régua e dizer que todos são iguais. Mas quem lá estavam, assim eram. E assim o fizeram. Então, a verdade está posta. Eu continuo com a tese que seja dessa forma a presente moção, e quem discorda aqui da redação ou discorda da matéria, que vote contra, mas eu seguirei até o final com o meu posicionamento, com aquilo que eu vim para defender. Defender o Estado democrático de direito e que seja falada a verdade. Nós ficamos 4 anos enfrentando um governo que amedrontou, que ameaçou, que insultou. E agora, quando tem... É aquela frase do Brizola, tem cauda de jacaré, dente de jacaré, boca de jacaré. O que que é? É jacaré. Quem que vai ser? Não vai ser um grupo religioso ou qualquer coisa do gênero. Então, votamos em votação da forma como que está. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Senhor presidente, meu voto é contrário a essa moção, né? Nos bastidores já falei com o vereador autor. Não concordo, né, com essa redação, onde diz: salienta-se a natureza bolsonarista do movimento, inexistindo infiltrados. O professor, que é historiador, deve se lembrar dos movimentos que antecederam, em que estiveram violência, que a gente poderia citar aqui tantas coisas, né, ex-condenados que estão no comando do Brasil hoje em dia, mas não é esse o detalhe. O detalhe é que, se a gente repudia qualquer ação de violência, nós condenamos isso, somos contras, eu sou contra, mas no teor dessa redação, voto contra, senhor presidente, nessa noite. Obrigado ao vereador Pastor Davi. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Tiago William. Senhor presidente, eu também gostaria aqui de colocar aqui, no termo de como está a redação, o meu voto é contra o requerimento, né? Por entender que talvez a conotação dada ao requerimento não é o que me identifica no ponto de contexto. Até porque nós estamos falando aqui de um ato totalmente inaceitável, criminoso, contra a democracia, mas que está sendo apurado, né? Está sendo apurado, né? Está sendo trabalhado. Há fortes indícios, sim, né? Acho que o vereador tem toda a razão, mas todo requerimento que também a gente tem um espaço político, ele vai fortemente a uma tendência política que não me representa. Então, desta forma, respeito, né, o requerimento, mas meu voto é contrário. Obrigado, vereador Tiago William. Mais algum vereador? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco em votação a moção número 02/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Moção rejeitada pelo PL Chico Sutili, pelo MDB Eleonora Broilo, Marcelo e Felipe Maioli, PP Caleb, Sandro, Claudio Mir, Clarice, Rede Davi, Republicanos Tiago William, PDT, desculpa, Tiago Brunet. Moção número 04/2023. Repúdio ao
a fala do deputado Marcão. Passo a palavra ao vereador Juliano Baumgart, pelo tempo de até 5 minutos. Bom, só para contextualizar, antes de eu ler a moção, no ano passado o vereador Caleb apresentou uma moção de repúdio à fala do jornalista Eduardo Bueno Peninha, e eu votei favorável porque sim, toda fala que ela vier carregada com preconceito ou preconceitos estabelecidos, ela não faz bem. E principalmente quando ela afronta uma população, um grupo, uma etnia. E essas frases proferidas pelo deputado provam que é desconhecimento da história do Brasil e é muito raso fazer comparações ao Haiti. Então eu vou ler aqui. No dia 5 de fevereiro de 2023, ano corrente, o deputado federal Maurício Marcon do Podemos, em live em sua rede social Instagram, proferiu a seguinte manifestação: a gente esteve lá na Bahia, é um Haiti, assim não tem explicação. É uma pobreza, é tudo pichado, é tudo sujo. É uma área turística. A gente fica imaginando onde não é. Primeiramente, queremos externar que o nobre deputado federal foi extremamente infeliz em sua fala, demonstrando enorme preconceito com a Bahia e com o Haiti, que merece nosso total respeito, além do profundo desconhecimento da realidade da história desses lugares, assim como uma visão elitista do mundo. Devemos dizer que a Bahia e o Haiti padecem de problemas próprios do terceiro mundo, o que é inegável, tais como a desigualdade social e o crescimento econômico limitado e sem sustentabilidade, fruto das mazelas históricas das políticas públicas desacertadas e da má organização do trabalho e investimentos. Problemas esses que atingem muitos outros lugares, inclusive a região de onde veio o nobre deputado, que causam sujeira, pobreza e criminalidade. No entanto, não é possível dizer que a Bahia e o Haiti são iguais, já que as particularidades, singularidades precisam ser analisadas e tratadas de formas específicas, rumo à superação das ditas mazelas. E isso também não permite dizer que tudo exista nesses lugares é algo sem qualidade e que não merece ser prestigiado, já que são inúmeros os belíssimos pontos que podem ser visitados. Exemplos não faltam. Ademais, não podemos deixar de expressar que as manifestações populares, que talvez não alcancem o gosto de alguns por corresponderem aos ditames imperativos, padrões vigentes no mundo capitalista globalizado, de cunho ocidental, possuem grande valor e significado para outros, e que também merecem ser reverenciados e não julgados como algo negativo. Como foi anunciado amplamente pela imprensa, portanto, algo notório, público, a crítica feita ao deputado ao comentar o volume de votos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado da Bahia, que venceu a corrida presidencial com 72% dos votos válidos e só perdeu em 2 dos 417 municípios baianos. Portanto, além do que foi dito, pode-se ver a dificuldade do deputado em aceitar o resultado eleitoral, agindo de forma antidemocrática, ferindo até mesmo o decoro parlamentar, quando na realidade deveria sim desejar sucesso ao governo que assumiu e lutar por ideais diferentes, a partir de suas concepções políticas, por meio das discussões e argumentos, e não através de emanações sem fundamentos fáticos, resultado de desinformações e de valores perniciosos de cunho pessoal. Visto isso, queremos nesse momento prestar a mais ampla e restrita solidariedade à Bahia e ao Haiti, como desejamos e reforçamos que todos os preconceitos e a desinformação sejam combatidas por todos os meios, sejam legais ou educacionais. Também postulamos que os deputados federais agem e se manifestem de forma condizente com o importante cargo que ocupam, defendendo sempre a nação brasileira e a Constituição da República. Caberia também fazer toda uma leitura histórica de como que se deu o processo de formação da Bahia, toda a desigualdade lá posta, toda a formação identitária, todo o povo como fora colocado, as divisões, a escravidão, e fora o próprio Haiti, que alguns anos atrás, por conta de um terremoto, foi devastado e até hoje o país não consegue se reerguer. Haja vista, numa escala muito maior, o que presenciamos alguns dias atrás entre Turquia e Síria. Então, peço que coloque em votação. Assim como votei a outra moção, concordo que é necessário que respeitem todos os espaços e as pessoas, de fato, que ocupem cargos, não tolhem, não venham com determinadas falas pejorativas e preconceituosas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Juliano. A palavra está à disposição dos vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Com a palavra, o vereador Amarante.
Quero dizer, senhor presidente, que eu acho que todos nós, pessoas que temos o poder da comunicação, nós temos que entender que a nossa fala, ela respalda muito longe. E muitas vezes, quando nós pensamos que estamos fazendo algo de bom para nós, talvez sim para o político, mas não para a população. Porque grande parte de quem faz o turismo aqui na nossa região, muitas vezes são nordestinos. E pessoas que provavelmente também votaram no Bolsonaro. E que Gramado e Canela, e é muito comum nós encontrarmos pessoas do Nordeste aqui fazendo turismo, são as pessoas que vêm nos visitar. O que dizer de Porto Alegre, então, da grande Porto Alegre, que o Bolsonaro perdeu? Então, quer dizer, também vamos criar uma situação para Porto Alegre? Então, o que nós queremos para a nossa região? Eu acho que nós temos que cuidar com o que nós falamos no nosso linguajar, muitas vezes, ofendendo grupos ou Estado. Até porque o Nordeste, ele tornou-se referência na educação nos últimos anos. Ele tem um crescente educativo aí muito forte. Tanto é que as empresas que foram para lá, e lá no começo nós que éramos os coordenadores e até mesmo os gerentes e diretores daquelas empresas, hoje não tem mais ninguém do Sul, são todos de lá. Todos os diretores da fábrica do Crato e a grande maioria dos gestores da fábrica de Sobral e de todas as empresas que estão lá são pessoas de lá. Então faltava o quê? Oportunidade e capacidade. Então nós somos pessoas muito parecido no termo de conhecimento de cada um, de todos. Falta oportunidade. Então quero dizer sim que a nossa região recebe muito nordestino, paulista, de todas as regiões do nosso país e que vem aqui fazer o turismo em nossa cidade. E não vamos nós, políticos, atrapalhar isso ou criar, muitas vezes, fala desnecessária para criar, talvez, um slogan para nós que aqui nós somos preconceituosos, porque nós não somos. A grande maioria da nossa região não é preconceituoso. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Amarante. Com a palavra, doutora Clarice Baú. Penso que essa moção de repúdio, ninguém está aqui falando da questão do turismo ou da importância que tem, né, os estados que nos visitam, e sim o teor da fala. Se foi infeliz ou não, ele já se retratou, que acho que a primeira oportunidade que tem que se dar para as pessoas, políticos ou não, é a primeira oportunidade de se retratar. Ele já se retratou publicamente, já pediu desculpas, e eu acho que basta, né? Então, eu acho que assim, é responsabilidade dele do que ele falou, e não são de todos nós aqui da Serra que representam esta fala. Ele já se retratou, já lá os estados também já entenderam, então, assim, vamos com calma, porque para fazer inimigos é bem fácil, né? Colecionar inimigos. Vamos colecionar amigos e que pessoas venham para cá realmente prestigiar a Farroupilha. Obrigada. Obrigado, doutora Clarice Baú. Mais alguém? Espaço de líder para o vereador Amarante. Concordo com Vossa Excelência, a vereadora Clarice, mas quero lembrar que a moção que o Caleb fez para um jornalista é muito parecido. Então, porque a jornalista é político, político não pode, jornalista pode? Qual é a diferença? Eu acho que os dois estão no auge da comunicação. Muitas vezes o político está muito mais comunicativo do que o próprio jornalista em alguma situação. Mas muito obrigado. E eu votei favorável naquele momento. Obrigado, vereador Amarante. Mais alguém que quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, coloco em votação moção número 04/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Moção rejeitada pelo PL, MDB, PP e Rede. Está encerrado o espaço de moções. Passamos ao espaço de comunicação e de liderança pelo tempo de 3 minutos para
manifestações sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, então vou usar esse espaço importante. Hoje pela manhã estive junto ao Colégio 1º de Maio, também a Secretaria de Educação, para tentar achar a solução para um caso onde uma criança autista teve alguns desencontros. Eu recebi a informação da Secretaria que for acolhido, estou aguardando agora o retorno da mãe, para que possa ser atendida da melhor forma e, claro, com aquilo que a lei diz, que está previsto e com as condições necessárias, porque a criança precisa isso. Um relato que chegou até mim na escola 1º de Maio foi o seguinte: existe uma infestação de pombas e precisa ser feito algo, e até agora eu vi que não aconteceu nada. Tem pessoas nas proximidades que alimentam, mas tem que ser tomada uma atitude. Alguns anos atrás, o Oscar Bertoldo passou por um processo parecido e foi feito um trabalho, e através desse trabalho conseguiu se resolver. E o outro problema também que se tem, que existem muitos gatos que lá habitam. Onde que está o problema? No começo do ano, a escola teve que passar por um processo, me falha o termo, porque existia uma infestação de pulgas nas salas trazidas com os gatos. E procurada a diretora do departamento, coordenadora, enfim, sei qual o termo, ela proferiu as seguintes palavras: o espaço é público, os gatos podem ficar aí. Ou se vocês querem tirar, capturem. É sem noção, né? Falta um pouquinho de humildade, de atender. Porque o que acontece? Todos os dias a servente me falou, inclusive a direção da escola, que tem que fazer limpeza, recolhimento de fezes, limpeza de urina. Então são coisas simples, vereador Marcelo, mas que podem ser resolvidas facilmente e deve, porque é questão de saúde das crianças. Então, quero registrar isso nesse meu espaço. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Não havendo mais manifestações, está encerrado o espaço de lideranças. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de 2 minutos para falar de ações de seus gabinetes ou assuntos de interesses coletivo. Com a palavra o vereador Roque Cervellini. Gostaria só de trocar uma ideia aqui com o vereador Marcelo. Nós tivemos no ano passado aí alguns entendimentos sobre a questão de Alto Feliz e Farroupilha, né, das divisas. E seria interessante, de repente, a gente retomar esse tema. Eu sei que houveram, inclusive, uma reunião com o prefeito de Alto Feliz, onde eu não pude participar, que esteve presente o vereador Juliano, representando a bancada, mas foi mais por iniciativa nossa ali de conversar, porque não teve abertura aqui em Farroupilha para nós conversarmos. E o prefeito de Alto Feliz abriu esse espaço para conversar. Então, daqui a pouco, o vereador Marcelo, você que conduziu esse processo no ano passado, não estou aqui dizendo que o vereador Felipe desmerecendo a liderança dele, mas como você conduziu isso, de repente se conseguisse dar uma olhada para ver como é que está isso aí para nós. Tá bem? Obrigado. Obrigado, doutor Roque Cervellini. Não havendo mais manifestação, está encerrado o espaço para explicações pessoais. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos para avisos e informações. Fica convocada a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social para reunião extraordinária a realizar-se no dia 27 do corrente às 15h30 para discussões exclusivamente do projeto de lei número 10/2023 e na mesma data às 16 horas para discussões exclusivamente do projeto de lei do Executivo número 08/2023, em conformidade com o artigo 57, parágrafo 3, inciso 2º da Resolução número 10/2021.
Nesta tarde, representando a Câmara dos Vereadores, estivemos entregando os materiais escolares captados por doações ao Fórum. Fui recebido pelo diretor do Fórum, o juiz Enzo, responsável pela campanha Volta às Aulas do Poder Judiciário. Obrigado a todos que doaram. Encerrado o espaço do presidente, informamos aos nobres pares que na próxima segunda e terça-feira não haverá expediente em virtude do feriadão de Carnaval. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.